Olá, seja bem-vindo você que clicou nesse vídeo. Você sabe o que é a filosofia da libertação? Onde, como e quando surgiu a filosofia da libertação? Quais são os principais pensadores da filosofia da libertação? Será que a filosofia da libertação tem alguma relação com a teologia da libertação? A pedagogia do oprimido? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique conosco até o final deste vídeo. O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e para tratar deste assunto, eu convidei o professor Hugo Matos. Professor Hugo, saudações, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Olá, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Como eu disse, tenho acompanhado o seu trabalho, aliás, parabéns, muito conteúdo bom, muita coisa boa o que você tem feito aí, obrigado. Professor Hugo, fala um pouco de você, quem é o professor Hugo, o que ele estuda, enfim, fala um pouco de você, uma mini apresentação de você, além do seu nome que eu já falei. Legal. Eu acho importante situar de onde a gente fala, né? Eu venho da base da igreja, né? 14, 15 anos eu já atuava na Igreja Católica como militante mesmo. Tive uma grande passagem pelos setores mais sociais, mas especificamente uma passagem muito interessante pela renovação carismática católica, né? O que poderia ser a princípio contraditório, mas foi interessante porque ali eu descobri as teologias da igreja, a teologia da libertação, foi meu primeiro contato com as teorias de libertação, né? Atuei na pastoral da juventude, em formação da juventude, e isso me levou a querer estudar teologia, e eu fui por um instituto de teologia aqui da Diocese, teologia acadêmica, era um curso de 5 anos. Eu fiz 2 anos, me vi muito impactado por aquilo, porque foi onde eu conheci a filosofia de fato. No ensino básico eu não tinha tido filosofia, né? E eu conheci a filosofia já com 20 anos na teologia, e me senti bastante impactado, e a convite eu fui para o seminário de formação católica, pensando em possivelmente ser padre, mas no seminário mesmo eu descobri que essa não era a minha vocação, e escolhi pela vocação filosófica, né? Então, eu entrei na graduação em filosofia na PUC do Paraná, morei em Jundiaí, primeiro no seminário, depois fui para Curitiba. Estava em Curitiba, comecei na PUC do Paraná, filosofia, mas estava longe de casa, uma outra cultura, com pessoas fora do seminário, eu não conhecia muita gente e tal. Resolvi voltar para minha cidade natal, São Bernardo do Campo, e terminei a graduação em filosofia na Metodista, Universidade Metodista de São Paulo, e ali eu fui trilhando, né, a carreira acadêmica. Fiz a graduação em filosofia, depois a especialização em filosofia e história contemporâneas, fiz pedagogia, o mestrado em educação e agora o doutorado em filosofia aqui na Universidade Federal do ABC, aqui em São Bernardo mesmo. Sou militante social também, especificamente da educação. Atuei na educação pública do Estado de São Paulo, fui professor concursado durante 3 anos. Atuei na educação de jovens e adultos e atuo na educação popular, no cursinho Edu Povo também. É um pouco disso, assim, né? Fiz uma passagem pela educação, atuei em instituições privadas de ensino básico também, Fundamental 2 e médio. Atuei em instituições privadas também, outras, como a PUC de Campinas, a Faculdade Paulus, em São Paulo, de Comunicação e Filosofia. Enfim, estamos aí. Professor de filosofia e agora exclusivamente fazendo a pesquisa de doutoramento aí com bolsa da CAPES, tentando me dedicar ao máximo. Certo, professor, obrigado aí por ter aceitado o meu convite. Professor, vamos lá então. Filosofia da libertação. O que é essa filosofia da libertação? Onde é que ela surge? O que ela estuda? Como que ela surgiu? Mas antes do professor responder a minha pergunta, você que está nos acompanhando, já deixa o like neste vídeo, pode deixar comentários, perguntas, inquietações, pois os seus comentários e perguntas poderão gerar o objeto de uma nova discussão. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te informe de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Professor, então vamos lá. Responda aí, então, essas... Eu coloquei 2 ou 3 questões, mas é somente para a gente começar situando o que é essa filosofia da libertação.
Legal. É importante dizer que também em relação à atuação, até para divulgação, se você me permite, a Associação de Filosofia e Libertação, a FIL com Y, né? Ela é fundada pelo professor Henrique Dussel, o qual a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E ela é bastante ativa hoje no Brasil. Desde 2013 eu me dedico também à construção dela de forma bem próxima. Então fica legal a gente ter no horizonte já. Depois eu comento um pouquinho mais sobre ela. Filosofia da libertação, né? Toda vez que se coloca um adjetivo à filosofia, né? Filosofia da libertação, filosofia isso, filosofia aquilo, muitas vezes pode gerar um desconforto, né? Agora, depende de qual adjetivo, né? Quando a gente fala filosofia francesa, filosofia moderna, filosofia europeia, não gera tanto desconforto assim, né? Filosofia da libertação, por que gera bastante desconforto para algumas pessoas? Porque ela está bem situada historicamente, né? Ela nasce, né, a filosofia da libertação, como movimento epistemológico, né, como movimento do conhecimento, ela nasce na década de 60, né, 60, passagem para os 70, durante o período das ditaduras militares da América Latina, né? Ela nasce ao lado, né, e ao lado mesmo, porque não é uma coisa que leva a outra, mas surgiram vários movimentos de libertação nesse contexto da América Latina, né, assim como a sociologia da libertação, que também uma parte ficou conhecida como sociologia da dependência ou teoria da dependência, a teologia da libertação, e aí você tem a antropologia da libertação, nosso Alberto Vivar, um grande autor que está bastante próximo da gente também. Você tem a pedagogia da libertação, com Paulo Freire, o título da pedagogia do oprimido foi antes pedagogia da libertação, depois passou a ser pedagogia do oprimido. A psicologia da libertação, então diversos movimentos epistemológicos, né, no campo do conhecimento, com o adjetivo de libertação, né? E por quê? O que é essa libertação? Essa libertação, eu vou falar aqui de uma forma bastante básica, mas é bem complexa, bastante profunda, a gente precisaria de meses, talvez, para entender bem o que é essa libertação. Ela vem de um movimento muito anterior a esses movimentos de libertação, que é a questão da dependência ou independência do colonialismo, né? Então, de alguma forma, ela já nasce nessa perspectiva porque houve, desde o domínio espanhol e português, desde a chegada dos europeus no continente, houve diversos movimentos de libertação, de independência, né? Esse genitivo de libertação, ele marca muito fortemente um segundo grande consenso latino-americano de que nós nos libertamos política e economicamente, entre muitas aspas, mas precisamos também nos libertar culturalmente, né? Então, esse genitivo de libertação, ele marca justamente, esse adjetivo libertação, ele marca essa necessidade de uma segunda independência, né? Que marca também, como você quiser, o Milton Santos vai falar de uma segunda globalização, né? Marca essa necessidade também de uma outra globalização, de outro tipo de pensamento mundial, agora livre, né? Liberto, portanto, né? De qualquer colonialismo possível. Então, libertação quer dizer contra qualquer opressão e qualquer colonialismo, né? Basicamente isso, e aí entram pensamento feminista, pensamento indígena, pensamento africano, né? Quer dizer, todos os pensamentos, as formas de pensamento que ficaram oprimidas pelos movimentos de colonialidade ou de colonialismo que aconteceram não só em América Latina, mas também África e Ásia. Houve um diálogo muito grande nesse mesmo período do nascimento dos movimentos de libertação, chamado Então, diálogos... exatamente, me permite a interrupção, desculpa. Claro. Exatamente isso que eu ia te perguntar, se a filosofia da libertação, claro, podemos falar dos outros movimentos, mas como aqui o tema é a filosofia da libertação, se é algo genuinamente da América, né, mas pelo visto ela surgiu também em outros continentes, né, fora da Europa, não sei se na Europa se tem algo parecido, ou se pelo menos alguém que manifesta apoio, né, à filosofia da libertação, né, exatamente, a gente colocar essa pergunta, mas eu já aproveito e te coloco uma outra questão, que é sobre os principais desafios da filosofia da libertação,
E qual é a relação? Aliás, os desafios você pode falar depois, se quiser, a gente pode, você pode falar deles mais adiante, mas na medida em que você vai falando, eu queria saber, eu fiquei curioso para saber a relação da filosofia da libertação com o pensamento decolonial ou a descolonização do pensamento, né? Enfim, você parece que há uma separação também, né? Uma diferença entre a questão do decolonial e a descolonização. Né? Não sei se é exatamente a mesma coisa, me parece que não é exatamente a mesma coisa, né? Qual é a relação da filosofia da libertação com o pensamento decolonial ou com a descolonização do pensamento? Legal, João. Muito boa pergunta. É justamente nesse sentido, hein? A pergunta ela veio exatamente nesse momento, né? De que eu ia falar justamente disso e é legal enfatizar com a pergunta, né? O diálogo conhecido como diálogo Sul-Sul, né? Que envolve justamente América Latina, África e Ásia, né? Você tem ali diversos autores e autoras que fizeram um debate muito fortemente situado sobre o domínio dos Estados Unidos, né, no sul global, né? Então, é desses diálogos que nascem essas outras vertentes teóricas, e, portanto, se eu estou dizendo outras, é porque se separa o pensamento de libertação dos pensamentos decoloniais e descoloniais, mas essa mesma matriz ela pode ser situada, na minha leitura, obviamente, né, sem problema nenhum. Quer dizer, então, tanto os pensamentos de libertação quanto os pensamentos decoloniais e descoloniais ou contracoloniais, eles nascem desse diálogo sul-sul, que pouca gente estuda, pouca gente conhece, infelizmente, né? Mas você já tem ali a Spivak, você tem ali uma raiz muito forte do Amartya Sen, né? Pensamentos aí indianos e outros que influenciaram, africanos também, que influenciaram demasiadamente o pensamento decolonial, que hoje chega via Europa, Estados Unidos, né, e França, né, muito fortemente para nós. Agora, é importante situar também, né, o Henrique Dussel, mas até de uma forma mais enfatizada e mais específica que ele, o Leopoldo Zéia, um outro grande filósofo de libertação também, mexicano, né? Leopoldo Zéia foi um grande político, né, no sentido profissional da palavra mesmo, no sentido de que atuava na política, né, um grande embaixador. O Leopoldo Zé ele faz uma história das ideias na América Latina, o que é muito interessante, né? Pouca gente faz isso. E ele trata justamente de movimentos desde o século XIX, né? Apontando para esse caminho de libertação também. Ele conceitua um movimento no século XIX chamado libertação mental, que é importantíssimo a gente dar uma olhada, que é quase que análogo aos movimentos de libertação da década de 1960 e 70, mas é sobre esse primeiro processo de dependência. Foi logo depois da independência política e econômica de Espanha e Portugal, especificamente de Espanha, especialmente de Espanha, que diversos intelectuais na América Latina já discutem a necessidade da libertação cultural e mental, portanto, de Portugal e Espanha. Né? E aí a gente pode retroceder um pouco mais, como faz o Henrique Dussel muito bem. O Henrique Dussel, a gente encontra ali chave de leitura para dizer, olha, desde a chegada dos próprios europeus, já há o pensamento de libertação também. Você pega o Frei Montesinos, o Frei Bartolomé de las Casas, já são pessoas, mesmo europeias, que já estão pensando, olha, o processo de domínio e colonialismo que nós estamos impenetrando ali na América Latina não é um processo legítimo, né? Porque nós estamos desrespeitando a alteridade deles daí por diante, né? Então, meu caro João, é fundamental essa questão, por quê? Porque essa matriz tem um movimento de libertação que é situado, mas, ao mesmo tempo, o pensamento de libertação, ele transcende esse movimento, né? Nós podemos encontrar o Frei Montesinos, por exemplo, como pensador de libertação. E, neste sentido, vem a questão da sua pergunta, que você faz muito, muito legitimamente, com certa ironia, né? Há pensamento de libertação na Europa, por exemplo, né? E, de fato, é irônico, né? E sim, né? A gente pode perceber que, mesmo dentro da Europa, você encontra ali debates, né? Contra ou a favor do próprio colonialismo, né? Então, você já pode encontrar ali também germes de um pensamento de libertação. Agora,
diferente desse movimento de libertação latino-americano na década de 60, que nasce com princípios de uma carta de fundação, né? A filosofia da libertação ela tem uma carta de fundação do movimento, onde tem princípios ali que até hoje ela persegue, né? Um grande expositor, um dos mais conhecidos dos fundadores é o Henrique Dussel, mas a gente tem tantos outros e outras que aderiram, né, naquele momento já, mas também posteriormente, né, a esse movimento e são fiéis até hoje a esses princípios. Então, existe um movimento de filosofia da libertação, é uma coisa, e existe o pensamento de libertação, que é muito mais amplo que esse movimento, e ele pode ser traçado aí desde o domínio europeu, né? Desde a chegada e a invasão europeia, né? Então, é isso. Quando a gente fala em pensamento de libertação, nós podemos encontrar aspectos de libertação no pensamento de Judith Butler, por exemplo? Sim, podemos, né? Ela tem categorias e conceitos ali muito interessantes que dialogam com a questão da libertação, que é muito mais ampla do que a própria filosofia da libertação, que é um movimento mais específico, que tem seus próprios princípios, né? A sua própria ética e daí por diante, né? Então, é isso, né? Se a gente quiser situar, eu penso que a gente consiga situar nesse sentido, né? Sim. Eu vou te colocar aqui uma questão que me surgiu durante a sua fala. Falando de pensadores europeus, né, que nasceram na Europa e que têm essa visão contra o eurocentrismo, me lembro de Montaigne, né, Montaigne e o Giordano Bruno, que são dois pensadores a respeito dos quais eu gravei aqui no meu canal com o professor Danilo Marcondes sobre Montaigne, né, onde ele mostrou que o Montaigne ele já teve essa preocupação com respeito à cultura, né, à religiosidade dos americanos, né? E o Giordano Bruno, parece que ele vai na mesma direção, né? Dessa crítica ao eurocentrismo, né? Eu gostaria que se você pudesse falar se esses pensadores têm alguma importância para a filosofia da libertação, se o pensamento deles são aludidos dentro da filosofia da libertação. Sim. Sem sombra de dúvidas, muito boa pergunta, mas é isso, né? Você já vê ali no ensaio sobre os canibais, por exemplo, do Montaigne, a gente encontra ali uma chave maravilhosa, né? Montaigne que não esteve aqui, mas que amigos estiveram, né, na época, né? E a gente está falando dos ensaios, salvo engano, 1550 e alguma coisinha, né? Teve diversas versões dos ensaios do Montaigne, mas uma delas eu acho que data de 51 ali, não é isso? 1551? Por aí, enfim, né? Mas para dizer que é no mesmo momento que está acontecendo o debate de Valladolid, que é muito importante para a filosofia da libertação. Por quê? Porque no debate de Valladolid, eu desviei da questão, mas eu vou voltar nela, tá? Só para você ver a importância. 1551 a 1553 acontece esse debate, que é chamado pelo Papa Carlos V, onde o Frei Bartolomé de las Casas, um dos grandes juristas da Europa nesse momento, e o Frei Juan Guinness de Sepúlveda, né, vão discutir se os povos encontrados aqui são seres humanos ou não. E o critério para a humanidade é se eles possuem alma ou não, né? E o Bartolomé de las Casas vai defender que sim, juridicamente, etc., e vai argumentar que sim, nesse debate que dura 3 anos, né? Importante, né? O debate não tem fim, não tem um veredito final, sim ou não. Mas o apoio da igreja ao colonialismo ele é abalado por esse debate de alguma forma, né? Essa questão do debate de Valladolid, que é a questão, eles são seres humanos ou não, ela surge por quê? Porque os povos aqui encontrados não são como os povos europeus, do centro da Europa, pelo menos, né? Michel de Montaigne, ele já está discutindo isso nos seus ensaios, especificamente no ensaio sobre os canibais, né? Mas você encontra isso também no ensaio sobre educação, no qual ele está dirigindo a amiga dele, que é da realeza lá, né? Desculpa, faz tempo que eu não leio os ensaios, mas, enfim, diversos ensaios dele, você já encontra essa questão cultural, como você bem disse, né? E sem sombra de dúvidas, né, a gente consegue encontrar ali aspectos de libertação muito interessantes. E muitas pessoas que fazem filosofia da libertação e dialogam com a filosofia da libertação, dialogam com esses autores e autoras também, né? E encontram neles também muitas categorias e pensamentos interessantes para alimentar essa filosofia. Então, apesar de ser um movimento situado com princípios bastante específicos, existem diversas abordagens, diversos autores e autoras. Alguns não aceitam dialogar, né? Falam, não, vamos dialogar só com os latino-americanos.
Outros falam, não, precisamos dialogar também com os europeus, etc. O Henrique Dussel, que é um dos maiores expoentes até hoje, sem sombra de dúvida, ele dialoga com todo mundo de igual para igual, né, sem problema nenhum, e você acha o Michel de Montaigne, sem sombra de dúvidas, nos principais fundamentos da ética da libertação do Dussel, né? Dentre tantos outros e outros, né? Você acha Foucault, você acha a escola de Frankfurt, a escola de Frankfurt muito fortemente, mas também o Marx, Emmanuel Levinas, né? O Paulo Freire, né? Influenciam demasiadamente a filosofia da libertação do Henrique Dussel, que é um dos maiores expoentes, então fica aqui como exemplo, mas de todos e todas que passam a dialogar com o pensamento europeu, não se privam, né, de ler e ter um certo domínio do pensamento europeu, né, seja ele o pensamento eurocêntrico, né, porque tem essa diferença, né, uma coisa é o pensamento europeu, outra coisa é o pensamento eurocêntrico. Tem muitos europeus, como Michel de Montaigne, que não é eurocêntrico, pelo contrário, ele faz uma crítica ao eurocentrismo, né? Já ali no nascimento do eurocentrismo, né? Já outros, né, não, são eurocêntricos mesmo, como o caso de Heidegger, Hegel, Kant, diversos outros são eurocêntricos. Por quê? Porque eles acreditam que a Europa ela é herdeira de todo um processo civilizacional que começa em Grécia, passando por Roma, cristandade medieval, chegando à modernidade, e, portanto, a cultura europeia moderna contemporânea, se a gente puder dizer assim, com Kant e pós-Kant, né, ela tem os atributos suficientes para se afirmar como a última cultura humana. Portanto, essa cultura, para eles, para todos esses que eu citei, muitos outros e outras, um Habermas, por exemplo, que ainda está vivo, né, também eurocêntrico igualmente, eles acreditam que a Europa é historicamente herdeira de todo um processo civilizacional que resultou na cultura humana mais evoluída que possa existir. Daí que o Hegel, na sua história da filosofia, ele concebe que África, Ásia e América não tem nada de bom a oferecer para a humanidade, por exemplo, né? Então, o pensamento de libertação ele nasce também como uma antítese ao eurocentrismo, né? Como assim, né? Então, quer dizer que nós não somos seres humanos? É uma resposta também, uma reação a Heidegger, Hegel, Kant e tantos outros e outros. E Habermas, né? Para você ter uma ideia, o Dussel tem um diálogo na década de 90 com o Apel e com Paul Ricoeur, e o Habermas se recusa a dialogar com o Dussel, porque fala, não vou dialogar com o latino-americano, né? Ele fala abertamente isso, né? E o Dussel retrata isso, né, como provocação, né? Dussel diz, olha, o Apel veio até aqui, a América Latina, dialogou com a gente e tal, o Karl Otto Apel, né, para quem não conhece, foi um dos grandes herdeiros da escola de Frankfurt aí também, da ética do discurso, sobretudo. O Paul Ricoeur dialoga demais e é muito influenciador da filosofia da libertação ainda hoje. O Henrique Dussel é muito influenciado por ele, dialoga com ele, né? O Emmanuel Levinas também influencia bastante. Você falou das questões, você usou um termo muito interessante. Se alguém da Europa ajuda nesse movimento da libertação e tal, o Ortega y Gasset, ele tem a primeira revista sobre o pensamento latino-americano no mundo, olha só. Ortega y Gasset na Espanha, ele é o editor da primeira revista sobre o pensamento latino-americano, junto com José Gaos, que está na Universidade do México nesse momento, comecinho da década de 20, 1920, né? A revista nasce em 30 e pouquinho, eu não lembro exatamente quando, passando ali quase para o 40, e o José Gaos, um dos grandes filósofos latino-americanos, né? Leitor de Heidegger, né? Na América Latina, tradutor de Heidegger na América Latina, José Gaos, junto com Ortega y Gasset, eles têm essa revista, são amigos, e o Gaos funda o primeiro grupo de pesquisas, eu vou lembrar o nome, acho que é APEIRON, o grupo de pesquisas em filosofia, não é ainda filosofia latino-americana, mas é pensamento circunstancial, uma coisa desse tipo, né? De onde sai o Leopoldo Zéia, um dos principais filósofos da libertação, dos principais filósofos da filosofia latino-americana. Então, essa questão ela é muito ampla, né? A gente percebeu, e tem diversas vertentes da filosofia da libertação hoje e da filosofia latino-americana que dialogam ou não com o pensamento europeu, fazendo essa distinção entre o que é o pensamento europeu, o que é o pensamento eurocêntrico, entendendo que a própria Europa tem o seu próprio processo também
de domínio e libertação, né? Um processo interno, né? A Europa não se convenceu do dia para a noite que ela é herdeira dessa cultura civilizacional, e até hoje tem muitas culturas dentro da própria Europa que não afirmam isso, né? Não, a Europa é só mais uma cultura ao lado de tantas outras, né? E sempre afirmaram isso, se recusaram ao eurocentrismo, que é um processo também de séculos, né? O Henrique Dussel, na Política da Libertação, História Mundial e Crítica, que é o primeiro volume da Política da Libertação, 700 e poucas páginas, né? Está ali atrás, ali, não vou pegar agora, mas ele narra muito bem como acontece esse processo de consolidação do eurocentrismo, né? Ele é um processo vagaroso de discussão filosófica interna na Europa, de um autoconvencimento de que eles são o centro do mundo, né? De que são a cultura central e que devem civilizar o mundo e levar a civilização para o mundo. E esse é hoje o grande objetivo da OTAN, né? E olha que importância desses debates todos que já se tornaram quase que seculares, né? Desde o século XIX, pelo menos até hoje, já quase bisseculares, que hoje ainda a gente está passando por isso, né? O que é a OTAN? A OTAN é um conjunto de países que querem civilizar o mundo, né? Olha só, então se eu acho que eu devo civilizar o mundo, eu tenho a preconcepção de que eu sei o que é a civilização correta que todas as culturas devem ter e devo levar a eles, né? Isso é uma forma de colonialismo, qual a filosofia da libertação se põe a libertar-se, né? A combater. Sim, é interessante, só friso essa questão do... Você colocou o pensamento europeu, filosofia europeia, se podemos dizer assim, e a questão eurocêntrica, né? Porque uma das críticas que se faz, tanto quando se fala de filosofia da libertação, filosofia brasileira, pensamento decolonial, as pessoas falam, olha, então vocês querem desconsiderar aquilo que a filosofia tem de universal, os conceitos universais, né? Não, não é isso. Não se trata de desconsiderar aquilo que é considerado universal no pensamento, né? Que vale aqui, vale acolá, né? Do ponto de vista lógico, epistemológico, político, né? Coisas que um pensador político descobriu lá na Itália, Maquiavel, tá, é válido, tem validade no mundo, enfim. Não se trata disso, né? Mas o eurocentrismo é outra questão, né? Ou seja, se trata talvez de pilar aí aquilo que é de universal, que é compartilhável, né, com o mundo, e aquilo que é mais próprio, né, de uma cultura, de um povo, né? De não universalizar aquilo que não é universalizável, né? Que é próprio deles, né? Eu creio que é por aí. Eu achei interessante você fazer essa distinção, né, do eurocentrismo com o pensamento europeu, né? Hugo, então, muito bem, muito grato aqui pela sua participação no meu canal, né? Você contribuiu muito aqui, trouxe muitas informações, elucidações aqui a respeito da filosofia da libertação, muito pertinente para brilhantar aqui o nosso canal a respeito dessa temática, e deixando também aqui aquele gostinho de quero mais, né? Você deixou muitas questões que a gente poderia explorar, como você mesmo disse no início, né? Esse assunto é bem vasto e complexo, né? Deixando aí uma deixa para a gente ter outras conversas, seja numa entrevista gravada como esta, ou numa live ao vivo, né? Meu muito obrigado aqui pela sua participação aqui no meu canal. Eu que agradeço o convite a você, às pessoas que te assistem no seu canal, como eu, né? Também assisto, também acompanho e agradeço pelo seu trabalho aí de produção. Muito importante nesse momento a nossa história do Brasil, né? A questão da cultura e de levar a filosofia para a cultura, eu acho fenomenal e parabéns pelo canal. Quero agradecer muito, e é isso, né? A filosofia da libertação está em construção, os movimentos de libertação estão em construção. Se fechar, não é mais libertação, é opressão, né? Então, eles têm que ficar abertos, e é bom que seja assim. Diversas questões, diversas perspectivas, algumas conflitantes, e não tem problema, né? Porque é isso, né? Somos diferentes, etc. Eu só queria aqui divulgar, então, mais uma vez, a AFIL, Associação de Filosofia e Libertação. A gente tem o canal no YouTube, tem também o Facebook, tem grupo no WhatsApp, quem quiser depois a gente pode passar. Então, agradeço mais uma vez pela possibilidade de participar do seu canal. Muito obrigado, e logo em breve eu te convido e a gente faz uma outra conversa também lá para as pessoas que acompanham os meus canais também, onde a gente atua aí. Valeu, João, muito obrigado. Gratidão, professor Hugo, e eu vou deixar para você que está nos acompanhando, aqui no link da descrição desse vídeo, na parte da descrição do vídeo, eu vou deixar aqui o link do canal do professor Hugo, né, do trabalho onde ele faz aí,
tanto no YouTube, Instagram e outras plataformas. Você que nos acompanhou até agora, caso tenha se esquecido, deixe o like aqui nesse vídeo, pois o seu like é importante para o YouTube compartilhar com mais pessoas. Comentários, perguntas, inquietações, como eu falei no início, a sua pergunta, o seu comentário poderão gerar uma nova discussão, uma nova gravação. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.